Olá, eu sou o Rafael da agência Next e hoje vamos conversar um pouquinho sobre como gravar vídeos com o celular, para poder extrair o potencial máximo do aparelho celular que todos nós temos. Primeira dica é iluminação. Iluminação é o segredo de qualquer captação de imagem, seja fotografia, seja gravação de vídeo. Bom, estamos aqui na luz do dia, então o sol está lateralmente, então foi escolhida essa posição porque ele consegue iluminar uma parte do meu rosto, outra parte com certeza vai ficar com sombra. Se eu ficasse de frente para o sol, eu com certeza estaria com os olhos bem pequenininhos, fechados, e isso seria uma dificuldade para a gravação desse vídeo. Se eu estivesse com o sol exatamente atrás de mim, o meu rosto ficaria totalmente escuro, ficaria praticamente só a silhueta, né, da pessoa que está falando. Então, quando tiver uma pessoa para falar, é importante que a luz não fique diretamente reta no rosto da pessoa e atrás também não, tá? A luz principal, a luz que mais ilumina o ambiente, seja ela a luz natural do dia ou seja a luz, uma luz artificial, estando a 45 graus, né, talvez um pouquinho menos, né, um pouquinho diferente, mas não tão reto, ele acaba ajudando bastante a ficar uma composição mais harmoniosa, que a gente consiga captar as melhores imagens. Mas em muitos dos casos, a captação de imagens vai precisar ser em ambiente interno, onde que a luz vai ser artificial. A maior parte dos ambientes internos, a luz ela fica sempre direcionada de cima para baixo, né? Temos lá as lâmpadas, normalmente a iluminação que vem de cima para baixo. É uma luz que fica ok, tá? Mas ela não fica o melhor possível. Nesses casos onde que nós temos um ambiente interno para ser filmado, é interessante que procuremos uma janela, uma entrada de luz natural, né, se for durante o dia, para que essa luz venha, né, nos 45 graus em um dos lados, vai ficar muito melhor do que se for a luz apenas de cima. Se for um ambiente interno e à noite e não tiver outra opção, sim, pode ser gravado com a luz que temos no ambiente, e quanto mais iluminado, melhor será. Mas se tivermos a oportunidade de ter alguma outra lâmpada, algum iluminador, algum abajur que consiga iluminar de frente o nosso rosto, vai facilitar bastante. Outra questão, além da luz, que a luz é uma das principais, é a orientação da gravação. Por exemplo, assim, a maioria dos conteúdos que hoje gravamos são conteúdos para redes sociais, e a grande parte desses conteúdos são consumidos sim na vertical. Então é costume de todas as pessoas pegarem o celular dessa forma aqui e fazerem a filmagem ou a fotografia dessa forma. Para a rede social tudo bem, tá ok, porém alguns conteúdos eles precisam ser gravados para serem consumidos no YouTube ou para serem consumidos em computador, em telão, durante algum evento. Esses conteúdos, o ideal é que eles sejam gravados na horizontal. Se por acaso o conteúdo precisar ser explorado tanto na horizontal quanto na vertical, a melhor forma de fazer gravando uma vez só é gravar na horizontal e configurar a câmera para gravar na qualidade 4K. Por quê? Porque quando você grava na horizontal na 4K, você consegue depois fazer um corte da imagem, né? Pegar só uma faixa vertical aqui, que ainda assim ela vai ter a quantidade de pixels o suficiente para que na rede social apareça com a qualidade máxima. O enquadramento ele é muito importante para a qualidade da imagem. Então, por exemplo, se tivermos uma pessoa falando, essa pessoa vai ter que ficar dentro de um espaço vertical que vai poder ser cortado depois. Se for uma entrevista com 2, 3 pessoas, tudo bem, a gente pode gravar que as 3 pessoas apareçam, ou mais pessoas, né, no caso, que todas essas pessoas apareçam, mas que quando uma pessoa estiver falando, que a gente possa cortar só a parte do vídeo em que essa pessoa aparece. Alguns outros cuidados com o enquadramento são interessantes, né? Por exemplo, evitar que apareça coisas indesejáveis no vídeo. Ah, tem uma parte da minha empresa que eu preciso filmar, mas aquilo lá não está 100% organizado, eu ainda preciso organizar e não tenho tempo de organizar agora para gravar o vídeo. Tenta direcionar a câmera de uma forma que aquilo lá não apareça naquele momento. Então, tentar deixar todos os assuntos do vídeo que apareçam bem no enquadramento. Tá? Outra coisa importante é existir um espaço de respiro para depois nós podermos trabalhar na edição, né? Então, por exemplo, assim, um pouquinho de espaço acima da cabeça, um pouquinho de espaço nas laterais. Se vai gravar de corpo inteiro, deixa um pouquinho de espaço no enquadramento. Isso é sempre importante porque depois a gente pode fazer alguns efeitos de zoom, alguns efeitos aí de aproximação, de afastamento, que isso vai tornar o vídeo mais interessante. A gente sabe que quanto mais interessante for o vídeo, mais capacidade tem
de prender a atenção e de passar a mensagem a qual ele é destinado. Terceira parte de dicas aqui é sobre a estabilização da imagem. Alguns celulares já têm estabilização de imagem na própria câmera. Ainda assim, essa estabilização ela vai fazer com que perca um pouquinho da qualidade da imagem. Então, se nós pudermos estabilizar a gravação sem necessitar dos recursos que alguns celulares têm, é melhor. Nas duas situações que existem, uma delas é a gente conseguir utilizar um tripé. Existem tripés bem baratinhos para comprar, algumas lojas de equipamentos de foto e vídeo, e também no Mercado Livre ou qualquer outro site você encontra esse tipo de equipamento que é um tripé. Esse aqui, no caso, é um que, para poder caber em lugares mais apertados ou para poder transportar melhor, ele divide em duas partes. Então, adquirir um tripé de um suporte para o celular, ele é interessante quando formos filmar uma pessoa falando, uma entrevista, algo que precise ter um foco, uma concentração em um determinado ponto do vídeo. Em outras situações, por exemplo, que formos filmar algo que já esteja em movimento, filmar com um tripé ou alguma coisa que nós possamos improvisar para que o celular fique parado, estabilizado, alinhado com o horizonte principalmente, nós podemos utilizar quando precisarmos gravar algo que tenha movimento, porque aí a câmera fica totalmente parada e o movimento fica atrás. Então, por exemplo, agora estamos no parque com pessoas passando, com crianças brincando. Nessa situação, o movimento ele está no vídeo e o celular pode muito bem ficar parado. Além de, claro, essa situação de ter uma pessoa falando para o vídeo. Em outras situações, onde que vamos precisar filmar algo que esteja parado, algo inanimado, talvez alguma parte da natureza, um ambiente, onde que queremos mostrar uma paisagem, ou queremos mostrar o interior de um ambiente, de uma sala, de algum lugar, é interessante a gente fazer movimentos suaves com a câmera. Por quê? Porque o vídeo, ele de fato é uma sequência de fotos, e uma sequência de fotos, para fazer sentido, é só se há uma diferença entre a primeira e a última. Então, o movimento é que torna o vídeo uma das coisas mais atrativas que temos hoje para poder comunicar. Então, nesse caso, se nós formos fazer movimentos de vídeo, é interessante que a gente faça esses movimentos bem suaves. Qualquer tipo de movimento brusco que nós fizermos, ele vai tremer a câmera, ele vai ficar uma coisa que quem estiver assistindo não vai ficar agradável. Então é interessante que, se houver movimento, que esse movimento seja o mais suave possível. A dica que eu dou é a seguinte: os nossos braços, normalmente eles têm uma tendência maior em vibrar, em tremer, em fazer movimentos que a gente não consiga controlar. Já o nosso tronco, ele é muito mais estável. Então, nesse caso, a dica é encostar os cotovelos aqui junto ao tronco e junta as mãos e segura o celular assim. Por exemplo, estamos aqui gravando na vertical, né? A gente pode fazer movimento leve, revelando alguma coisa, tá? Então, o movimento que a gente vai fazer é com o tronco aqui, tá? A mesma coisa se o celular estiver na horizontal, né? A gente grava aqui, né? Vai fazendo esse movimento aqui, se precisar fazer um movimento, né? Então, estabilizado aqui no tronco, ele é muito melhor para fazer. Outra questão é, nós podemos sim caminhar com o celular, mas tomando cuidado para não ter aquele balanço do celular. A gente vai caminhando, normalmente a gente vai tendo um movimento assim, tá? Quanto mais a gente conseguir cuidar para que o nosso caminhar seja estável, tá? Não precisa caminhar rápido, você pode fazer seguindo alguma coisa, seguindo uma pessoa, mostrando um ponto de vista, né? A imagem em movimento sempre vai ficar interessante, então cuidar para que esse movimento do celular descer e subir também não aconteça. Então, caminhando aqui, ó, com os cotovelos juntos ao tronco e fazendo aqui, cuidando, né, muito bem, para que esse movimento não exista. Outra dica importante quando vai gravar com o celular, pode ocorrer de ele estar com a lente suja. Nós temos o celular guardado no bolso, em cima da mesa onde estamos fazendo a refeição, às vezes estamos com a mão engordurada, ou até alguma outra coisa, ou quem sabe até poeira, né? Se a gente foi em algum lugar que o celular possa ter sujado. Então é sempre interessante ter uma flanelinha, aquelas específicas aí que servem para lentes de óculos, que vão servir para você limpar muito bem a lente. Passa um álcool antes, né? Um pouquinho de álcool, limpa com um paninho, verifica se está tudo certinho, se está bem limpinho. Se por acaso estiver em algum lugar que não tem uma flanelinha, que não tem o álcool para limpar, né? Em últimos casos a gente pode utilizar sim, né, um tecido da roupa, né,
de preferência que seja um tecido de algodão, que ele não vai riscar a lente, porque tem alguns tecidos sintéticos aí que, se a gente esfregar com alguma pressão, ele pode até riscar a lente, então evitar esse tipo de tecido. Se formos gravar alguém falando, uma pessoa dando uma entrevista, uma pessoa dando algumas dicas, é sempre importante cuidar com o áudio. Então, quais são os cuidados que a gente precisa ter com o áudio? Se estivermos dentro de um escritório, dentro de uma sala que tem outras pessoas trabalhando, outras pessoas conversando, não custa nada conversar com essas pessoas para que essas pessoas fiquem alguns minutinhos cuidando, né, para não fazer barulhos muito altos, né, que nada de barulho exagerado que possa interferir no vídeo, porque isso de fato vai estragar essa gravação. Existem alguns microfones de lapela que podem ser adquiridos e que eles têm um ótimo custo-benefício. Cada vez estão mais acessíveis e com uma qualidade que vai conseguir ter uma redução de ruído e não vai salvar 100%, né? Se vocês tiverem um ambiente com muito barulho, principalmente se for um ambiente fechado com barulho, esse ruído vai ficar. Eu estou aqui de propósito, aqui no parque, e vai ter sim barulhos e tá tudo bem porque eu estou com o microfone, a minha voz vai ser sempre mais alta pro microfone do que todos os outros ruídos, então nesse caso vai funcionar. Tá? Em demais casos, principalmente ambiente fechado, é bem importante a gente cuidar com o silêncio para a gravação. Então, fazendo um checklist, a iluminação está boa, está adequada, a estabilização do vídeo está certinha, ó, está num tripé ou estou filmando bem firme para não tremer. O enquadramento está legal, está tudo aparecendo com sobras para que o vídeo fique interessante e depois o editor possa trabalhar. O áudio está adequado. Ainda assim, existe mais uma coisa que pode atrapalhar totalmente a qualidade do vídeo, que é o compartilhamento desse arquivo de vídeo gravado. A gente sabe que hoje a maioria dos arquivos compartilhados no Brasil, a maioria das nossas conversas, elas têm sido pelo WhatsApp, e o nosso costume é enviar fotos e vídeos pelo WhatsApp. O que acontece é que o WhatsApp, para não sobrecarregar o celular das pessoas, ele acaba compactando tanto as fotos quanto os vídeos. E isso, para compartilhar durante o dia a dia, para a gente ver uma situação ou outra, é super positivo. Mas para a produção de conteúdo, não adianta nada a gente cuidar tanto para ficar com uma qualidade de vídeo incrível, se na hora de utilizar vai vir um arquivo com muito menos qualidade. Então essa compactação ela vai deixar o arquivo com 20, 25% da qualidade original. Então isso é muito ruim para depois a gente poder utilizar essas imagens tanto em redes sociais. A gente sabe que em redes sociais e em qualquer outro lugar, quanto melhor a imagem, mais atrativa ela é. Bom, o arquivo em mais alta qualidade sempre será o arquivo que está presente no celular de quem filmou. Naquele celular que filmou aquela imagem é que deve ser feito esse procedimento. Não adianta enviar o arquivo por WhatsApp para outra pessoa fazer, porque não vai dar certo. Então, o que se faz? No celular que foi filmado, conectado à internet, se quisermos passar pelo WhatsApp, a gente tem que anexar como documento. Tá? Nunca anexar como foto ou vídeo, anexar como documento, encontrar esse arquivo lá na memória do celular e anexar como documento. Neste caso, ele vai o arquivo na íntegra. Outra forma é a gente ter aí o Google Drive ou o iCloud e fazer o upload desses arquivos lá para esse Google Drive ou para esse iCloud. No caso dos celulares Apple, né, então tem o iCloud, mas pode ser utilizado o Google Drive também. Vou colocar aqui na tela mais ou menos como é que funciona, né? Tem criar uma pastinha lá no Google Drive, faz o upload desses arquivos, depois passa o link dessa pastinha para quem for editar esse vídeo, para quem for utilizar, para quem for publicar ele, tá? Isso vai garantir que o arquivo seja enviado na íntegra e não com perda de qualidade. Bom, essas são dicas básicas, iniciantes, mas fazendo isso vai melhorar muito a qualidade da imagem e elas sim vão conseguir ter um alcance muito melhor nas redes sociais ou mesmo em materiais mais institucionais. Essas imagens vão ser sim muito boas e muito bem aproveitadas. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a equipe da Agência Next, que teremos o maior prazer em ajudar. Forte abraço!